Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast em mais um episódio extraordinário. Gente, eu sou o Clênio Gonçalves, estou aqui nos estúdios da Unimídia de Itajaí e a gente quer oferecer para você hoje, olha, tá gostosinho o episódio de hoje, você vai adorar porque hoje nós vamos ter uma história de superação e resiliência. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sapiens Cast. Jefferson, eu vou te dizer, é uma honra te ter aqui. Cara, eu tô com o coração muito feliz porque eu participo ali da igreja de São Domingos, em Navegantes, São Domingos e Nossa Senhora do Carmo, e conheço a Anne, que sempre esteve presente, sempre esteve por ali com a gente, e eu vou te dizer, chegou em um certo período em que a gente te conheceu, escutou tua história, e eu vou te dizer, cara, fiquei fascinado pela tua história, por tudo aquilo que tu desenhou, então, hoje, seja bem-vindo ao Sapiens Cast, é uma honra te ter aqui, se apresenta aí pra galera! Bom dia, Clênio. Bom dia, pessoal de casa. Eu me chamo Jefferson Luiz França, tenho 41 anos, sou casado, tenho duas filhas, né? A Anne Caroline e a Maria Antônia. A Anne Caroline tem 19 anos, a Maria Antônia tem 9 anos. Graças a Deus tem a minha esposa, né? Sou casado, vou fazer 24 anos. E já faz o merchan aí da esposa pra depois ela não brigar quando chegar em casa, né? Graças a Deus, Deus colocou ela na minha vida e a gente tem uma família maravilhosa que ela construiu junto comigo. Caraca, que legal. Ô Jefferson, tu é de Navegantes? Não, eu nasci em Guaratuba, no Paraná, e em 2007 eu vim pra Navegantes. Veio pra Minha vida Navega. mudou totalmente. Caraca, que legal. Gente, hoje nós vamos então ter a história do Jefferson por aqui. A gente vai falar de superação, a gente vai falar sobre tudo, sobre resiliência e sobre aquilo que é preciso. Por quê? Às vezes nós vamos falar assim, Clênio, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, mas nós esquecemos o ser humano que está por trás. O Sapiens Cast quer trazer hoje para você uma história real de superação e resiliência para que a gente possa dizer, estou empreendendo, mas acima de tudo, estou cuidando do que é essencial, que é a minha vida. Ô Jefferson, deixa eu te perguntar uma coisa muito importante no episódio de hoje, tá? Hoje tu trabalha, tu não trabalha, como é que é esse rolê aí? Sim, hoje eu trabalho, eu sou coordenador operacional na empresa Frigelar. Hoje estou... A empresa Frigelar é ali de Navegantes? Isso, ela fica um centro de distribuição de 12 mil metros ali na 470. Caraca. E nós temos aí beirando 77 filiais hoje no Brasil. Meu Deus! A Frigelar faz o quê? A Frigelar, ela é líder nacional de peças para refrigeração. Caraca. E também ela entrou no mercado há 4 anos atrás com a marca Els, né? E vende o próprio produto da marca Els. E entrou no e-commerce, né? Então, tá evoluindo bastante. Frigelar, nos patrocine. Seja muito bem-vindo a patrocinar o Sapiens Cast. Brincadeiras à parte. Ô Jefferson, há quanto tempo tu trabalha ali? Eu tô completando 3 anos e meio, né? Em agosto eu completo 4 anos. E é muito gratificante, né? Então, hoje eu sou coordenador da operação ali. Mais ou menos cuido de 50 a 60 pessoas. Caraca, trabalham na Frigelar, na unidade de Navegantes? Na nossa unidade, filial 49... aproximadamente 60 pessoas. Caraca, que legal. Tu vê muitas reclamações por ali, no sentido... Não reclamações dos clientes externos, mas uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes nós temos muitas oportunidades, muitas chances na vida e nem sempre somos gratos a isso. Às vezes na brincadeira, no bate-papo com os teus colegas, tu vê às vezes um desânimo, uma reclamação geral, porque parece que essa geração agora é descontente. Não sei se você percebe isso. Sim, a gente, né, acaba percebendo como a gente é gestor, né? A gente vê isso nas pessoas, às vezes um desânimo, às vezes a gente acredita que o trabalho que outra empresa é melhor, a gente está desanimado por algum motivo. Mas eu acho que a motivação é a gente que faz no nosso dia a dia, é você querer resolver os problemas, você não empurrar o problema para o outro e sim você aprender, né? O que caiu no teu colo, você tentar resolver. Então, eu acho que é isso que nos motiva, né? E as pessoas precisam entender isso.
que tentar resolver, tentar aprender tudo que for possível, independente da área que a pessoa está na empresa. Então, foi assim que aconteceu comigo, né? Eu procuro sempre aprender tudo e por isso que hoje eu estou na parte de gestão da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Que legal. Sempre foi assim? Não, Clênio, foi bem difícil, né, no início, né, como eu falando para você que eu tive retinoblastoma aos 3 anos de idade, minha mãe... O que é retinoblastoma? Esse nome é difícil, né? É difícil. A retinoblastoma, ela foi mais conhecida agora, depois que o Thiago Leifert apresentou a filhinha dele, né, e tem a de olho nos olhinhos, que eles pedem para os pais acompanhar, né, que é uma doença rara, mas que acontece dos 2 a 5 anos. Então, os pais precisam sempre cuidar, levar no oftalmos. A minha mãe, ela descobriu através do reflexo da luz, né? Tava dando algo que ela dizia, ela sentia indiferença no meu olhar. Perguntava para meus irmãos, ninguém... Não, mãe, a senhora que tá vendo, não, tal. E mãe é mãe, né? Mãe sabe o que tá se passando pelo filho, com o filho. E me resolveu, em Guaratuba, levar no oculista, né, que a gente chamava, não é oftalmos, hoje é. E o oculista receitou um colírio, disse que não era nada e mandou para casa. Dali, minha mãe começou a colocar o colírio e a pressão do olho subiu. E eu não conseguia dormir mais e tal, e levou novamente para ele. E ele disse, eu não sei o que é, leva imediatamente para Curitiba. Caraca, tu tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos e meio, 2 anos. Caraca, era bem novinho mesmo, Isso. bem novinho. E aí eles diagnosticaram que era retinoblastoma, que era um tumor maligno e que tinha que operar imediatamente, porque na época não tinha, né, nem outra, como é agora, né, E então, assim, foi algo que desabou, né, pra minha família, assim. Então, tinha que tirar rápido para não passar pro outro. Cortaram a córnea. E assim, foi uma... O procedimento em Curitiba foi a retirada do olho? A retirada, e daí eu fiquei no Erasto Gedner internado por um tempo para fazer as radioterapias, né? Não cheguei a fazer quimioterapia, mas as radioterapias foram 32 sessões para queimar o câncer, né? E fiquei por um período lá tratando, né? Cara, e isso com 2 anos e uns quebradinhos? 3 anos que foi retirada a minha vista. Que foi retirada o olho globo ocular. O globo ocular. Caraca, Jefferson. E imagina para uma criança como é a absorção de tudo isso. Tu consegue lembrar um pouco dessa experiência? Lembro bastante que, né, logo que aconteceu isso, então eu tinha que ter uma vida em hospital, voltar para Guaratuba e a minha mãe me acompanhando. Minha mãe conheceu Curitiba só em andar comigo lá, né? Quando eu tirei o globo ocular, eu precisaria colocar uma prótese, né? Um olho de vidro, para começar a voltar à escola, ir para a escola, aquela coisa toda. Então, assim fizemos, né? Porém, mais ou menos ali com 6, 7 anos, né? Que eu comecei a entender que eu era diferente das outras crianças. Então, ao sair na rua, ao ir para a escola, os amiguinhos começavam a debochar, começavam a rir. Então, ali já começou algo comigo, sabe? Me retrair. E eu comecei a ter essa situação comigo. Então, eu chegava chorando em casa, não queria mais sair na rua, porque as pessoas riam de mim. Então, minha mãe que me aconselhava, chorava junto comigo. Então, assim, foi momentos difíceis, assim. Cara, que difícil, né? Então, às vezes a gente não vai se dando conta do poder do bullying, que hoje a gente fala de bullying, né? Mas no passado isso existia, mas não tinha esse nome. E o poder que isso tem de transformar a gente. Tu acredita que esse tipo de... Hoje chamamos de bullying, né? Teve um poder de impactar na tua vida? Muito, muito mesmo. Eu lembro isso fica na minha cabeça até hoje. Muitas pessoas, muitas crianças, às vezes até por não entender ou por não passar algo na família, né? Porque eu acho que quando a gente sente na pele, a gente dá valor. Então, eu lembro que debochavam, colocavam um apelido, sabe? Então, foi difícil. E na adolescência também foi mais difícil ainda, porque daí, jovens, você tá pensando, vou namorar, vou... Então, foi um momento difícil. Então,
Só quando a gente passa realmente que a gente dá um valor maior. Mas eu sempre digo, né? Eu ensino minhas filhas e falo para quem for preciso que a gente não precisa não pode julgar pela aparência, né? Nenhuma pessoa, que a gente possa entender, conhecer, dar amor para aquela pessoa que ela precisa, né? Muitas vezes aí, muita depressão, muitas coisas. Tudo é coisa já que vem do passado, que a pessoa não consegue se libertar. E a gente mostrar um Deus, mostrar o que Deus fez na minha vida. E eu tento sempre passar essa mensagem para as pessoas hoje. E como é que foi esse tempo da escola? Tu chegou a cursar, era aos trancos e barrancos? Não, Clênio, eu me fechei, como é que foi isso? Na escola, né? Tipo, na parte ali de adolescência já, do colégio, né? Eu usava... Porque assim, até os 11, 10 anos eu usava olho de vidro, a prótese. Tu usou a prótese até... olho de vidro. Então, até os 10 anos, mais ou menos. Então disfarçava um pouco, né? Porém, aos 11, mais ou menos 12, ali começou a atrofiar. O que é atrofia? É a radioterapia que queimou o câncer, porém ela prejudicou o meu lado do rosto. Então, meus dentes, né, do lado esquerdo, eles não tinham raiz, eles eram mole, então... Caraca, eram e impacta não só a parte ocular, mas dos dentes. Exatamente. E aí, as próteses começaram a cair, não ficavam mais no lugar. O que aconteceu? Minha mãe, mais uma vez, começou a correr comigo para Curitiba para tentar solucionar. Então, eu fiz aí em torno de 5 a 6 cirurgias para tentar colocar algo que ficasse no meu rosto. E aí, adolescente, o médico na sexta, quinta cirurgia, ele falou: Jeff, você vai sair com um tampão daqui, assim, para tentar levar a tua vida da melhor forma possível. Eu falei, pô, mas como, né? E agora como adolescente? Antes a prótese ajudava a disfarçar um pouco. E agora com esse curativo, como é que vai ser e tal? E aí, a parte de bullying continuou, né? Eu acho que na escola continua assim e acabou um adolescente mais frustrado ainda, né? Na sua adolescência, já não usava mais a prótese. Usava óculos? Tu usava o que em relação a isso? Eu usava um curativo, que eu comecei a fazer, né? É tipo um tampão? Isso. Quando você sai do hospital, eles fazem um curativo enorme por causa de infecção. Então, vai quase o rosto todo. E eu comecei a me adaptar. Então, eu comprava um micropore, primeiro branco, depois eu comecei a usar o micropore cor da pele. E começava a cortar quadrado para fechar o local aqui. Mas era como se fosse assim, né? Dessa forma mesmo. Só que eu tinha um trauma comigo, então eu não quero que ninguém veja, né? Eu pensava... E comecei a levar a minha vida. E na adolescência, com um tampão é mais difícil, porque você chega no lugar, a primeira coisa que a pessoa vai notar é aquilo, é algo, né? Que não sabe o que é, o que aconteceu, um acidente. Então, eu sempre tinha que estar falando e eu não gostava muito. Por quê? Porque eu não tinha me aceitado, me resolvido na vida, né? Então, foi aí que daí logo eu conheci a minha esposa, né? Que hoje é a Samila. A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos, ela tinha 15. E com tampão ainda? Com tampão. Ainda com dificuldade de aceitação, enfim. E aí, lá em Guaratuba era muito difícil a parte de emprego, de trabalho, né? Porque lá é uma cidade litorânea, assim como Navegantes, como Itajaí, porém aqui tem muito mais empresas do que lá. E a gente começou a namorar, né? Ficamos 4 anos ali namorando. A Samila teve bastante dificuldade com as amigas que não aceitavam, porque ela, como é que você vai namorar esse menino que só tem um olho e tal? Então, muitas amigas ela deixou para trás, que não eram amigas, e seguiu em frente comigo, né? Me apresentou para a família, então a gente começou a namorar, e aí a gente já pensava em casamento, em filhos... Né? Foi aí também que um momento difícil, né, para mim, eu não sabia como é que a minha filha ia me aceitar, né, como é que porque as crianças me olhavam de um jeito diferente, né? Eu falei, como é que vai ser com minha filha, o meu filho? E assim, cara, Deus nos mostra em todos os momentos que Ele tá no nosso lado quando a gente acredita, quando a gente confia. Caraca, olha que história, tá, Jefferson? História. Quando é que essa chave virou? Porque hoje, nós estamos aqui, por exemplo, tu não usa o tampão, ou pelo menos nesse momento não tá usando, não usa um curativo. Quando é que essa chave virou? Quando é que tu olhou para essa situação e disse, cara, preciso trabalhar isso aí? Quando é que isso virou? Então, aqui em Navegantes, né, na chegada minha em 2007... Tu veio em 2007 pra cá? Isso, 2007. Em 2010, porque assim, antes de 2010 eu não me aceitava, né, da forma que eu era. Eu cheguei a subir o Morro da Cruz a pé,
Eu fui lá na RIC Record, porque assim, o meu pensamento, eu sonhava, eu conversava com Deus, que se Deus fizesse algo em meu rosto, que eu conseguisse fazer cirurgia, colocar prótese, que as pessoas não vissem como eu sou, eu prometi para Deus que eu ia falar dele, que eu ia testemunhar o amor dele. E eu cheguei a gravar vídeo pro Gugu, quando ele era vivo ainda, para mandar para lá, para ele fazer alguma coisa, porque eu pensava assim, não, eu vou lá na RIC Record também, algum deputado, alguém vai pagar isso e eu quero fazer. Então, esse era o meu pensamento. E o que Deus me mostrou? Eu fui chamado para um retiro, né? Um retiro de casais. E, cara, foi sensacional. É uma coisa que eu levo para minha vida até hoje. É o que eu falo, que mudou a minha vida. Minha transformação totalmente foi lá dentro desse retiro. Porque eu não conseguia falar para mais de 2, 3 pessoas. Eu não conseguia estar num lugar, as pessoas olhando para mim. Eu já saía porque achava que era de mim. E esse retiro me mostrou apenas o que Deus queria me mostrar, a face, que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, nós temos que nos amar, né? O que as pessoas pensam de nós, ok, mas se as pessoas pensam algo que não vai te trazer bem, a gente precisa ignorar e a gente precisa correr atrás daquilo que nos faz feliz. Então, a partir desse retiro, eu me libertei, né? Eu me libertei do tampão. Lá nesse retiro, eu tirei totalmente esse curativo que eu usava há muitos anos, né? Então, desde os 11 anos até 2010. E eu comecei a não mais me esconder atrás dessa máscara que eu tinha, desse trauma, sabe? Eu comecei a falar, não vou mais, não é isso aqui o meu foco. O meu foco é minha família, meu trabalho, é eu como pai, como pessoa, como profissional. E a minha vida começou a mudar. Por quê? Porque eu comecei a focar em outras coisas, né? Eu não quis mais ser um coitado, ficar atrás da minha deficiência. E eu comecei a evoluir. E graças a Deus, hoje eu tô como gestor, né, numa empresa, na Frigelar, muito contente, muito, muito feliz com a minha família. Cara, é algo surreal que Deus fez na minha vida. Caraca, que interessante. Ô Jefferson, deixa eu te perguntar aí, porque parece que essa mudança gerou necessariamente alguns passos importantes. Vou te dar um exemplo. O que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade, têm um problema e passam quase que a vida inteira fugindo desse problema e esse problema segue assombrando a gente. Né? Então, sejam problemas psicológicos, psiquiátricos, físicos, problemas financeiros, seja o problema qual for. Mas parece que às vezes a gente vai tomando uma proporção e quase que colocando a nossa vida necessariamente nesse problema. É mais ou menos assim. Enquanto eu não conseguir me libertar do curativo, parece que o único problema que eu tinha na minha vida era esse e que me limitava em inúmeras coisas. Depois que a gente, de fato, abre a porta e enfrenta o problema de frente, nós vamos descobrindo outros problemas, mas a vida começa a deslanchar, né? Tu percebe que quais os prejuízos que tu acredita que tu teve por todo esse período por falta de enfrentamento em relação a isso? Então, eu acredito que depois que eu entendi, né, o que seria, que eu comecei a me aceitar, foi aí que aconteceu a mudança. Porque antes eu ficava só murmurando, reclamando, né? Conversava com Deus e só reclamava. Inclusive, a minha filha, a Anne Caroline, ela passou um período com isso na escola. Um dia eu fui buscar ela na escola e o amiguinho riu de mim e falou, o pai da Anne não tem olho. E isso foi uma coisa assim que me emociona quando eu falo, porque imagine a tua filha chorando, aí você pergunta, o que foi, minha filha? É que o menino estava rindo de você, por que Deus fez isso com você? Então, assim, isso me marcou muito, e eu falei para ela, filha, Deus quis assim, a gente tem que enfrentar, né? Mas eu não tinha, eu tinha ainda aquele trauma comigo, né? E os problemas que acontecem, cada pessoa tem, né? As deficiências, tanto física, né, como intelectual, algo
que as pessoas colocam isso na frente, é a pessoa se libertar, encontrar formas, né? Aonde que ela vai encontrar formas? Na igreja, né? Buscando mais Deus, os amigos, a família, né? Tem tanto as pessoas aí, tanto autismo, síndrome de Down, tem muitas coisas que às vezes as pessoas só precisam de amor, de carinho, em ser entendido, né? E os pais, as pessoas que estão ao redor sofrem muito, porque as pessoas têm um bullying, vê uma pessoa, né, com alguma deficiência, já tira sarro ou não procura ajudar. Eu acho que falta isso, entendeu? Para as pessoas, muitas pessoas tiram a própria vida porque acham que o problema dela é o maior de todos e não vai ter solução. E eu sempre falo, a gente precisa falar, contar a nossa vida, a nossa história, porque às vezes sempre tem alguém que precisa ouvir e vai tirar algo dali de bom. Por isso que a gente tem que testemunhar o amor de Deus, o que Deus fez na nossa vida para o outro. Para o outro saber, poxa, o meu problema é tão pequeno perto do que ele passou. E eu acho que é assim que a gente vai motivando as pessoas e conseguindo enfrentar as barreiras, porque sozinho a gente não vai conseguir. Mas o lado da nossa família, o lado da nossa comunidade, as pessoas te recebendo bem aonde você for, as empresas aqui de Santa Catarina, acho que Santa Catarina é um estado sensacional, né? Eu vim do estado do Paraná, de Guaratuba, e fui muito bem recebido. Tantas pessoas do Nordeste vêm para cá e conseguem emprego, acho que é só agradecimento mesmo de até hoje que aconteceu, então... Tu já teve portas fechadas por causa disso? Muitas. Inclusive no Paraná, né, onde eu morava, eu ainda tinha o curativo, já tinha a filha, a Anne Caroline, nasceu em Guaratuba, ela era pequena, e eu precisava muito trabalhar, né, porque ninguém me abria as portas. Então eu usava um curativo lá, e eu chegava, tinha um posto de gasolina, ou um lugar assim que tinha vaga, né? Eu preciso trabalhar assim, e eles falavam assim, não, já foi preenchido, mas era algo de um preconceito que eles acreditavam assim, vai que vaza uma gasolina no olho desse menino, né? Então, várias vezes, assim. Então, isso me fez eu pensar, porque eu vir para cá, né? Vir para Santa Catarina, que é onde estava se instalando o porto. E graças a Deus aqui eu fui o primeiro da minha família a arrumar emprego. Claro que não foi na parte da logística onde eu tô hoje, mas é algo assim que, como pai, como dignidade, eu fiz festa porque eu tinha arrumado um emprego. Onde foi o teu primeiro emprego? Qual foi a primeira coisa que tu fez? Então, em Guaratuba eu trabalhava mais com meus irmãos em lan house, em negócio de videogame. Trabalhei com meu sogro também em lataria e pintura de carro, porque eu tinha que, né, fazer de coisa, tudo. Né? Trabalhei no iate em Guaratuba também na parte de temporada, assim, né? Só que daí passava a temporada eles mandavam para casa, porque não tinha muito trabalho. Em Navegantes, em 2007, quando eu cheguei aqui, eu peguei na FEMEP, que hoje é a Camil. Então, assim, é algo novo pra mim, né? Trabalhar com pescado e tal. Então, mas assim, cara, quando a gente precisa, a gente topa tudo. Então, foi um emprego que eu dei muito valor. Eu dou muito valor a qualquer tipo de trabalho. E foi um trabalho. E logo em seguida, ali, depois de 9 meses, eu entrei no Magazine Luiza, né? Que foi na área da logística. E hoje eu tô 20 anos, mais ou menos, nessa parte da logística. Muito bem. Como é que foi explicar pra Anne? A Anne é a tua primeira filha, né? Isso. Como é que foi a primeira experiência com a tua filha para explicar essa situação? Então, a Anne, ela viveu tudo isso, né, comigo, né? Acho que ela nasceu em 2005, eu e minha esposa casamos... Ainda Guaratuba, né? Guaratuba. Casamos em 2004, né? Então, até a parte de ter a Anne foi quando a gente... Então, agora vamos, né, ter uma filha, ter um filho, vamos engravidar, como diz. A médica falou, Jefferson, Samila, vocês talvez vão demorar ou não vão conseguir ter, porque a radioterapia queima o câncer, mas acabou podendo prejudicar o Jefferson para não conseguir vocês engravidar. Mas não deu 30 dias, a Samila já estava grávida. Então, a Anne veio, assim, me mostrando aquele amor. Muitas vezes, eu estava, assim, próximo dela, de repente uma criança começava a olhar assim, porque se espantava, né, com tampão, alguma coisa assim, ela já ficava na minha frente para pessoa não, para criança não ver, e me protegia mesmo. Esse amor de filho que eu tive com a Anne Caroline, que foi a primeira experiência, assim, é sensacional. E o carinho, o amor que elas me transmitem, assim, é algo surreal que eu levo para minha vida toda e vou sempre levar. E eu sempre prezo muito elas, que elas nunca
nunca debochem de ninguém, que elas possam ser um ser humano bom a cada dia, que elas possam seguir os caminhos de Deus. Eu acho que isso aí é algo que a gente pode ensinar que elas jamais vão perder. Quando a gente conversou para te trazer pro Sapiens Cast, a minha principal ideia era literalmente pegar esse outro lado, né? Então, por exemplo, dentro do Sapiens Cast, a gente tem falado muitas experiências do empresário, do empreendedor, que inicia o seu negócio, que traz o seu negócio, mas desde que escutei a tua história, o que eu queria muito que a gente pudesse falar é exatamente esse outro lado. Quantas vezes nós não abrimos as portas ou não damos a oportunidade a alguém? Por quê? Porque talvez entendemos que, no seu caso, por exemplo, a falta do globo ocular, que é algo tão pequeno perto de toda a capacidade que tu tem, não te deixa abrir as portas para tantas outras coisas, né? E talvez quanta gente bate na nossa porta, bate na porta das empresas com puta potencial, com grandes possibilidades, e a gente, por julgar pela capa, a gente perde a oportunidade de fazer grandes experiências, né? Então, no teu caso, a gente viu, assim, todo esse caminho difícil, lutado, suado, de resiliência, de superação. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho também muito importante, às vezes a migração, ou seja, sair do nosso lugar para chegar em um outro lugar, parece que também nos dá um ânimo para reiniciar alguns projetos, alguns sonhos. A saída de Guaratuba, vinda para Navegantes, também traz essa perspectiva, né? Com certeza, né? Eu acho que essa mudança foi muito boa, foi muito importante para mim, para minha família, né? Para mim ter uma dignidade, porque antes da libertação do tampão, né? Que é algo que não mudou nada, mas mudou muito para mim e para minha família, que todos nós sabemos o que nós passamos. Então é algo assim, é a libertação que eu tive, né? Então, assim, essa parte dessa superação, cara, é algo que a pessoa precisa dar o primeiro passo, né? A gente vê, e os empresários também, eu até digo isso, comigo foi assim, né? Quando eu tive a primeira oportunidade, eu procurei abraçar, né? Muito forte, e assim, eu sempre me cobro muito de que eu tenho que fazer mais do que os outros. Então, o que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível, com amor, tratamento, de tratar as pessoas bem, independente se é a zeladora, se é um motorista de caminhão. Acho que esse carinho, essa atenção que a gente precisa dar para as pessoas, então isso é o que me motiva, né? E de a gente liderar, ser gestão, né? Onde é o lugar que eu estou hoje, mas para chegar até aqui, né? Teve muita superação, muito desenvolvimento e aceitação da forma que hoje eu posso contribuir com a empresa. Eu acho que a oportunidade todos precisam ter a primeira vez, né? Claro que tem gente que deixa passar e às vezes a empresa, mas não era aquilo que eu pensava, tal, o colaborador, mas o colaborador quando é difícil dele arrumar uma vaga, um trabalho, ele vai dar valor sempre, né? Então, comigo aconteceu isso, pelo menos, né? Eu acho que os empresários, às vezes a pessoa pede, porque tem que ter experiência disso, experiência daquilo, para contratar, e às vezes é uma oportunidade que aquele profissional vai se tornar às vezes até um empreendedor no futuro, para ele começar a resgatar as pessoas que também passaram por isso, né? Então, ele vai, quem sabe, conseguir também empreender. Quem te apoiou nesse processo, Jefferson? Quem que tu entende que esteve do teu lado, que lutou contigo nesse processo? Em primeiro lugar é a família, né? A família, os amigos. Nesse retiro eu conheci muitas pessoas, muitos casais que a gente tem de conhecimento e pessoas que te tratam muito bem. Esse retiro que eu participei é um movimento de irmãos, né? Hoje a gente conhece, hoje eu trabalho, eu dou meu depoimento nesse encontro, falando um pouco da minha história. E é muito gratificante. Então, assim, a família em primeiro lugar, as pessoas que estão ao teu redor, minha mãe mora em Guaratuba ainda, tá com 77 anos, é uma pessoa assim que eu levo, né, que eu prezo muito e que o que ela deixou para trás para cuidar de mim, né, com 4 filhos de outro casamento, ela teve que meio que deixar eles um pouco e cuidar de mim, passar nos hospital, então é a família, os amigos e Deus em primeiro lugar, né? Eu acho que a nossa vida precisa ter oração, precisa de a gente estar
fazendo bem na comunidade, trabalhando. Acho que isso aí também nos motiva e a gente conhece as histórias também, né? E a gente pode também contar um pouco, né? Do que a gente passou. Muito bem, Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, tá? Na verdade, são duas perguntas que eu queria fazer. A primeira é essa, né? Que se você pudesse dar um conselho para o Jefferson de 3 anos que tinha acabado de retirar o globo ocular, com a maturidade que tu tem hoje, com a história que tu construiu, talvez para uma criança que está passando exatamente a mesma experiência que você passou. Hoje tu tá com quantos anos? 41 anos. 41 anos. Se você tivesse que falar para uma criança que tem retinoblastoma e que talvez está passando por um processo muito semelhante ao teu, o que tu diria para o Jefferson de 3 anos de idade? Então, o que eu ia dizer, né? Eu ia se aproximar dele, dar amor, dar carinho e falar que, pelo menos pro pai e pra mãe dele, assim que ele com 3 anos talvez não entende, né, o momento, mas pro pai e pra mãe dele, que muita força, muita garra, que eles irão passar, ter que dar muito amor pro filho, porque o filho vai... Porque eu digo assim, que não é a doença o problema é enfrentar o bullying, enfrentar o preconceito, isso é o que mais dói, sabe? Você ser julgado pela aparência. Então, assim, que ela possa crescer, porque o Jefferson possa crescer ao lado dos amigos da família, entendeu? Que as pessoas da comunidade possam aceitar ele do jeito que ele é. O que mais te machucou não foi a retinoblastoma. Exatamente, não. Foi tudo o que gerou depois. Caraca! Jefferson, eu vou te dizer que isso me arrepia, tá? Nós estamos exatamente no meio aí do nosso podcast, do Sapienscast, e esse é o momento Deserto Florido. Embora a gente tenha falado já muito de toda essa história, mas eu gostaria de entender exatamente o que foi, o que está sendo e como é que você conseguiu superar. Então eu quero falar para você que está em casa que este momento do Deserto Florido, se você já conhece, se você ainda não conhece, o momento do Deserto Florido, nós falamos da experiência da Rosa do Deserto, que é o símbolo do Instituto Sapiens e do Sapienscast. A Rosa do Deserto, ela é diferente do cacto. Por quê? O cacto sobrevive no deserto, enquanto a rosa do deserto tem a possibilidade de florescer e mudar o ambiente. Hoje nós estamos com uma história espetacular e esse é o momento do Deserto Florido onde nós queremos entender qual foi o pior, o mais difícil, o mais complexo momento da vida do Jefferson e como foi esse florescimento. Então, com vocês, Deserto Florido, chama a vinheta, editor! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então, Jefferson, me conta aí, depois dessa história que a gente escutou, assim, que me arrepiou do começo ao fim, qual foi o momento mais difícil de todo esse deserto que tu viveu e como é que você entende que isso foi um momento ou uma virada de chave de superação? Como é que pode me dizer isso aí? Então, o momento difícil, né, foi até 2010. Eu acho que todos os momentos ali para trás, tanto quando eu era criança, adolescente, na escola, o bullying, né? Às vezes que eu chegava chorando para minha mãe, que não queria mais sair na rua pelas pessoas tirarem sarro. E a parte já como... antes de ser pai, de pensar como ia ser o tratamento dos meus filhos comigo, se eles iam, né, me amar, se eles iam achar eu diferente também. E a parte do trabalho, né? Que eu não ganhava as oportunidades, as pessoas não achavam que às vezes eu não tinha capacidade. Então, são esses momentos, assim, que mais me marcou. E aonde que eu fiz florescer, né? Onde que eu dei a chave, a virada de chave, foi no momento que Deus me mostrou nesse encontro que o meu problema não era nada. Foi nesse momento desse encontro, quando eu vim para casa, né, novamente, a minha vida parece que eu estava em outro mundo, em um lugar diferente, assim, que eu larguei aquele tampão lá e nunca mais usei até hoje. Caraca. Então, desde 2010, nós estamos em 2025... eu nunca mais coloquei esse curativo no meu olho. Existe um Jefferson antes e um Jefferson depois. Com certeza, existe sim. O Jefferson de antes, ele era muito coitado, né? Se escondia atrás dessa máscara, né? Atrás do tampão. Não conseguia desenvolver nada, não conseguia trabalhar, se comunicar de uma forma melhor.
E depois disso, o Jefferson, que tem hoje um cara muito motivado, um cara que ouve muitas pessoas, gosta muito das pessoas, de dar oportunidade na empresa, né, no trabalho. E como pai, como marido, acredito que a gente sempre tem que buscar melhorias, né, tanto como profissional, como pai, como marido. Mas eu acredito que a família, né, é o nosso pilar, a família, a nossa igreja, né, eu acho que a comunidade, quando está sempre conosco também, a gente trocar, né, ideias e contar a história, eu acho que através dos testemunhos, como eu já falei aqui, a gente consegue entender um pouco e ver que às vezes a gente acha que não tem saída para nós, mas sempre vai ter uma saída. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, as nossas famílias, que vai ser aquele caminho que vão andar junto com a gente. Caraca, Jefferson, é muito legal, assim, pra mim tu é um grande exemplo de superação, um grande exemplo de enfrentamento, e vale a pena a gente destacar que nem sempre precisa ser assim, né? Talvez alguém tá nos acompanhando em casa e está vivendo um grande deserto como esse, às vezes colocando, inclusive, alguma deficiência ou algum problema acima de quem ele ou ela é. E aí, claro que a vida não vai andar, né? Chega um certo momento, a gente precisa entender que o problema nunca vai poder ser maior do que a gente. E eu acho que a grande questão de superação do deserto está aí, de entender que o deserto é passagem, não é o final da história, né? Cara, é fascinante escutar a tua história, o teu depoimento e aonde tu tem chegado, né? E o céu é o limite, sempre. Cara, que legal. Esse foi o momento deserto florido pra gente entender. Ei, você que tá em casa, tá? Tu não precisa se contentar em ser um cacto, pelo amor de Deus. As deficiências, as doenças, os problemas nunca poderão definir quem você é. A gente pode dar a volta por cima e entender que, às vezes, um detalhe da vida ou uma condição que nos foi imposta, porque não foi escolhida, a gente vai ter que dar a volta por isso aí, mas para isso a gente vai precisar enfrentar, como escutamos na história de hoje. E esse foi o Deserto Florido. Que legal! Jefferson, a gente vai começar aí o último bloco do nosso programa e eu tenho uma pergunta bombástica. Tá? Essa não tá no nosso script e queria entender como é que tu enxerga isso, tá? Talvez no primeiro momento a gente entenda que a retinoblastoma, eu tenho que ler aqui porque até o nome é difícil para quem não está imerso nesse meio, né? Mas isso aconteceu na tua vida e eu acredito que lá no retiro que tu teve, a Sapiens Cast também fala muito de espiritualidade, da forma com que a gente aborda isso. Talvez você entendeu que essa foi, infelizmente, uma condição de vida. Quando é que virou a chave de que isso não era um castigo de Deus, mas uma condição humana, porque a gente é gente, e a gente precisa entender que a natureza tem o seu regimento próprio, e ora a gente vai estar bem, ora a gente vai estar doente, e um dia a gente vai partir. Eu sempre brinco dizendo, um dia a gente vai dar uma morrida por aí, e vai se encontrar com aqueles que acreditam com Deus, ou com quem quer que seja, né? Mas quando é que na tua vida virou a chave que tu entendeu que aquela situação de infância não era um castigo de Deus? Ou tu entende, não, Clênio, aquilo foi um castigo de Deus. Como é que tu entende esse rolê aí? Eu entendo assim que antes eu murmurava muito, né? Reclamava, eu achava que... Eu até comentava, né? Por que tinha acontecido isso comigo. Porém, né? Eu tive que explicar para minha filha, como eu falei, para Anne Caroline, num momento difícil, mas que eu não tinha me aceitado ainda da forma que sou. Um momento, não tem como fugir, que foi na libertação desse encontro que simplesmente as pessoas que estavam lá, né, tinham o amor de Deus para me passar, me mostraram, me contaram alguns testemunhos e eu vi que o meu não era nada. Então, por que eu vou ficar reclamando, murmurando, se tem muitas pessoas que passam maiores dificuldades do que a gente? Então, foi ali a minha virada de chave. Como eu falo, somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, por quê? Né? A gente tem que se amar primeiro. Nos amar, nos saber que a gente podemos fazer algo, podemos fazer qualquer coisa. Com Deus, a gente consegue mover montanhas. Depois da tua virada de chave, provavelmente por estarmos no mundo,
ainda de vez em quando pode aparecer alguma gracinha, alguma piada de mau gosto. Como é que tu absorve isso hoje? Hoje eu sou bem, né, não levo mais pra dentro do coração, né? Pode acontecer na rua ou qualquer lugar, mas na empresa mesmo, no meu trabalho, eu não aceito bullying, eu não aceito comigo e nem com qualquer outro colaborador. Não gosto, não aceito. Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Cada um tem o seu espaço. Em vez de a gente fazer bullying, ou primeiro a gente conhecer a pessoa, saber de onde ela veio, o que que ela passou, aprender algo com ela, né, também. E ajudar. Eu acho que ajudar, ouvir, às vezes, muitas pessoas precisam só de alguém para ouvir ela. Depressão, tem muitas situações assim. Mas hoje não levo nada pro coração. Eu sei que tem um Deus que cuida de mim e que eu tô aqui, né, para poder passar por tudo isso. Então, hoje, o que aconteceu no passado, nada me traz, assim, tristeza, né, porque eu sei que não foi um castigo, e sim o que era para ser, né? Acho que se eu não fosse dessa forma, e não tivesse o retinoblastoma, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, talvez eu não tivesse aprendido com tudo isso, né? Ficado em hospital a gente vê, quem nunca passou no hospital internado, não sabe quantas pessoas de câncer. Então, eu sou um vitorioso porque eu venci o câncer, né? Esse retinoblastoma é um câncer, é um tumor. Tantas pessoas, quando descobrem, assim, parece que é algo que já desanima a pessoa e logo leva ela. O deserto precisa ser o fim? Não, acho que o deserto, o fim, a gente é que faz, a gente é que muda a nossa história, né? Eu não posso mudar o passado, mas o futuro eu consigo mudar. Caraca, eu me arrepiei todo aqui. Ô Jefferson, nós vamos para um momento muito legal agora e eu quero explicar para você que está em casa. Gente, nós estamos aqui com uma caixinha. E eu quero explicar para você o que vai acontecer agora. Esse é o Momento Citolab. O Momento Citolab é um momento muito especial porque a Citolab fica em Navegantes e há 21 anos cuida da sua saúde. Esse é o momento em que nós vamos dedicar o nosso programa ao momento do cuidado da saúde. Então, Jefferson, nós vamos abrir a caixinha aqui do Momento Citolab. Tu vai escolher uma pergunta que está aqui dentro e responder pra gente. Hoje, nada melhor do que começar o Momento Citolab contigo, que esteve conectado e passou por tanta coisa, né? Então, tira aí uma pergunta e conta pra gente, responde pra gente o que vem no Momento Citolab. Beleza, vamos ver aqui, vamos ver. Eu tirei uma aqui, vamos ver agora. Qual a importância de exames preventivos na nossa vida? É muito importante, né? Eu acredito que se a minha mãe não tivesse me levado, né, no médico, se ela não tivesse percebido isso, eu acho que quanto mais a gente demora independente se for retinoblastoma no nosso corpo, acho que é importante a gente sempre procurar fazer exames, fazer diagnósticos, sempre estar buscando, porque muitas vezes as pessoas vão deixando para amanhã, e acontece que pode ser mais difícil de tratar, qualquer doença que seja. Tem algum impacto, por exemplo, um diagnóstico inicial de retinoblastoma para um diagnóstico tardio, tem algum impacto em relação a isso? Tem sim. Quanto mais tardio, é mais difícil de recuperar. Por exemplo, por mais que seja lá em 86, mais ou menos, que eu tirei o globo ocular, que hoje a ciência é muito mais evoluída. Hoje, se for rápido, né, como a filha do Thiago Leifert, não precisou retirar o globo ocular, tá tratando e tal. Então é mais rápido. Quando você descobre antes, né, logo no início, porque assim, geralmente eles falam, a criança bateu uma foto e às vezes fica vermelhinho a parte da foto ali do olho da criança. Então é algo que tem que se perceber nisso. Tem que cuidar. Né? Então, em todos os momentos a gente precisa estar fazendo check-up, indo né, fazer os exames, e para que a gente possa
quanto antes, melhor, né? A gente sempre fala assim, às vezes eu tô indo no médico para procurar doença. Não, é algo que você se preocupa com você e tem que estar sempre buscando isso, né? Quer durar mais, cuide, né? É exatamente assim. Gente, então, se você é de Navegantes, aqui da região, aproveite, tá? A Citolab vai continuar cuidando da sua saúde. Há 21 anos, cuidando da saúde de todo mundo. E esse foi o Momento Citolab. Jefferson, vamos caminhar agora lá para o finalzinho do nosso programa de todo o coração e eu quero então fazer a ata final do nosso programa enquanto você pensa numa mensagem para a galera que fica em casa, tá? Hoje nós tivemos um bate-papo super interessante de superação, de resiliência do Jefferson. O Jefferson hoje trabalha na Frigelar, é isso, né, Jefferson? E a Frigelar abriu a oportunidade para que ele trabalhe na logística, mas a vida do Jefferson é uma vida super interessante que lá com 2 aninhos e alguma coisa, ele descobriu retinoblastoma e com 3 anos teve que tirar o globo ocular. A partir disso, de fato, começou o grande deserto da vida do Jefferson. Experiência de bullying, experiência de falta de empatia das crianças e depois falta de oportunidade aonde ele estava. Para isso, ele precisou levantar a cabeça, continuar lutando e procurar oportunidades. Chegou aqui no nosso litoral catarinense e aqui ele foi acolhido e encontrou oportunidades de empresas que abriram as portas, o acolheram e assim ele teve a oportunidade de mostrar que, de fato, a falta do globo ocular pela retinoblastoma não definia a vida dele. Ele era capaz, é capaz e conseguiu lá no ano de 2010 dar a volta por cima, porque ao invés de se tornar o coitadinho da situação e o refém de sua história, ele decidiu, depois de um retiro, se tornar protagonista da sua história. E hoje nós estamos com um cara aqui que superou muita coisa, é um exemplo de vida pra gente. Jefferson, foi um prazer falar contigo e eu gostaria de te pedir agora, fala com a galera, deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Então, eu quero agradecer também pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Muito, muito feliz, muito contente por poder falar um pouco da minha história. E para você de casa, né, você que passa por algum trauma assim também, que você possa se libertar, que você possa encontrar, né, um caminho. Às vezes a gente pensa que o mundo acabou para nós, mas que você consiga, através da sua família, através dos seus amigos, sempre fortalecer para que você consiga passar por isso, né? Que você encontre nas pessoas, na família, em Deus principalmente, um caminho que você saiba aonde você possa trilhar, mas que você não entre em depressão, que você consiga aí sair dessa. E as pessoas que têm que conhecem alguém com uma deficiência, a família que passa por isso hoje, seja retinoblastoma ou seja qualquer outro tipo, ou um câncer, algo diferente, que dê carinho, amor, que possa sempre mostrar para aquela pessoa que vai ter uma saída. Eu acho que a família tem que estar sempre do lado, né? Nunca abandonar ou algo dessa forma. Então, sempre querer levantar a pessoa, a sua autoestima, né? E eu falo mais uma vez aos empresários que possam dar a oportunidade àquelas pessoas que têm a deficiência, porque você vai estar fazendo muita diferença na vida dela. E agradecer, Clênio, por estar aqui, por essa oportunidade e foi muito bom estar aqui hoje. Muito bem, Jefferson, muito obrigado, tá? Grande orgulho de tê-lo aqui com a gente. Que Deus abençoe, que muitas portas se abram aí pela frente, tá? E você que nos acompanhou, que esteve em casa no episódio de hoje, não se esqueça, o caminho mais rápido para sair do deserto é enfrentar os seus problemas. Então, levanta essa cabeça, vai batalhar e para de reclamar da vida, porque a vida é você que vai escrever. Um beijo no coração, um forte abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau, valeu, galera! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar.
Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.